sempre a sua negação. A marca do nosso tempo, amigos e amigas, é que essa negação talvez não tenha sido tão contundente quanto agora. Mesmo se nós olharmos o panorama da humanidade há 100 anos atrás, década de 20, década de 30 do século 20, o apogeu do nazifascismo, a conjuntura entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ali havia um questionamento desse evolucionismo que marcaria o caminho luminoso das democracias ocidentais. A meu ver, não tão agudo quanto agora. Em primeiro lugar, porque nós somos hoje postos em xeque com muito mais incisividade, velocidade e contundência do que antes. Então eu, por exemplo, sou visto, e todos nós aqui, os professores também, todos nós, como integrantes de algo que é chamado genericamente de, entre aspas, um sistema. Então haveria um sistema ameaçador que domina as consciências, que coloca chip dentro de vacina contra a Covid e é capaz dos engendramentos mais extraordinários para tirar a liberdade das pessoas. Em segundo lugar, nós temos uma satanização de uma expressão outrora canonizada e por justa razão canonizada: direitos humanos. Direitos humanos hoje, em larga medida, é visto por imensos setores sociais como leniência com o crime. Defender a violência. Uma turminha que é a favor de roubo, furto e homicídio. Diferente, obviamente, do que nós tínhamos algumas décadas atrás. Mesmo a dimensão da liberdade, nós somos voluntariamente, numa escala, a meu ver, jamais vista, levados a uma escravização cotidiana pela força da economia da atenção. A economia da atenção ganhou uma primacialidade como nunca na história da humanidade, mediante a democratização da tecnologia. Nós somos escravos do celular. As relações amorosas não são mais a dois. Elas são a dois, claro, mas tem 2 ou 3 celulares pelo meio. Inclusive no sacrossanto recinto do lar. Então está lá o cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, e está lá o celular pelo qual às vezes eles se falam mais do que pessoalmente. Do mesmo modo se dá nas relações familiares de um modo geral. E são máquinas produtoras de inveja, produtoras de angústia. Nós somos escravos da ideia de que a grama dos vizinhos do planeta Terra são mais verdes, os corpos das outras pessoas são mais bonitos e os pratos que as pessoas comem no restaurante também são melhores do que os pratos que você come. De modo a que nós temos uma ultra-individualização, um ultra-individualismo, fazendo com que as crianças não brinquem, recreios silenciosos nas escolas, e que nós sejamos reféns desse gesto de passar eternamente as timelines da vida, achando que nós estamos perdendo alguma coisa de muito grave que está acontecendo em algum lugar do planeta. Nós temos, portanto, algoritmos como novos senhores. E isto faz com que a ágora, a grega, seja vista como até benevolente, porque na ágora havia alguns que não eram escravos. Na ágora virtual, democraticamente, voluntariamente, quase todas as pessoas são, de algum modo, apropriadas pela lógica do algoritmo e pelo tecnodeterminismo. Experimentem dirigir com mapa ou com bússola. Vocês serão chamados e adjetivados na família como alguém que não entende nada, porque o chique é o Waze, mesmo que ele te leve para o lugar errado. Mas o Waze e todas as ferramentas são, de fato, vistas como qualitativamente superiores. Ademais, naturalização das desigualdades. Os ricos são ricos porque, numa certa visão, tiveram a graça divina, ou foram mais competentes, ou são mais eficientes, são mais sabidos, de alguma razão, de algum modo, meritocracia, e isto naturaliza as desigualdades e faz com que as pessoas tenham uma involução de cidadãos para consumidores e de consumidores para empreendedores. Empreendedores destituídos
de direitos elementares. Lembremos da Revolução Industrial, qual era a crítica que nós aprendemos no ensino médio? Não tem férias, não tem 13º, não tem repouso semanal remunerado. Também é assim em grande parte do mundo do trabalho hoje, em face da precarização, da plataformização, da pejotização e outras figuras que aí estão. E, finalmente, nesse cenário apocalíptico, mas não se assustem, falarei de esperança em seguida, a quebra do próprio conceito de fraternidade. Eu tenho fraternidade com os da minha bolha, com os da minha turma, com quem pensa igual a mim. E não é que eu não goste de quem pensa diferente. Eu quero exterminar quem pensa diferente. E, se possível, fisicamente. Com arma. Literalmente. Como nós assistimos daqui e da colar. E tudo isto visto como algo que seria em defesa da liberdade. Amigos e amigas, se é assim, se nós temos esse contraste entre aquilo de mais generoso que o pensamento jurídico foi capaz de formular e aquilo que Sua Excelência Realidade apresenta todos os dias, isto vai, de algum modo, impactar o funcionamento do Poder Judiciário. Nós tivemos eleição na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha ontem. Peguem a estratificação do voto na Alemanha da juventude. A juventude votou maciçamente ou na extrema esquerda ou na extrema direita. De um lado ou de outro. Ou seja, nós vivemos uma era, e isso se deu também em outros processos eleitorais, em que essas ideias sobre as quais nós baseamos o constitucionalismo liberal são fortemente postas em xeque, em questionamento pela realidade. Qual é o estado da arte? Se você não consegue processualizar esses conflitos, ou eles degeneram em briga aberta, em algum tipo de ruptura, ou você pode ser tentado a buscar falsas soluções. O Poder Judiciário é exatamente um ator, um personagem que faz parte ativamente disso tudo, dessa contradição que mencionei, mas, num certo sentido, é refém desta conjuntura. Refém em qual sentido? O Poder Judiciário, ele se diz juridicamente, inerte. Vocês nunca viram um juiz da Suprema Corte correndo na Praça dos Três Poderes atrás de um processo, dizendo, ei, entra aqui com a petição. Não, normalmente é o contrário, a gente corre e a petição vem atrás da gente, em busca da gente. O Supremo é chamado a arbitrar as mais diferentes questões. E aí, muitos cobram o quê do Supremo? O Supremo se mete em muita coisa. O Supremo tem que ter mais autocontenção. Amigos, amigas, não existe tribunal constitucional do mundo que haja somente com autocontenção ou com ativismo. E mais, é falsa a ideia que a autocontenção é boa, é algo bom, e ativismo é algo bom. E é falsa a ideia de que o Supremo, quando se abstém de decidir alguma coisa, fez o certo. Quem tiver dúvida, olhe o julgado do Supremo sobre a deportação de Olga Benário. Uma cidadã, alemã é verdade, casada com um brasileiro, grávida de um bebê, e que foi deportada para a Alemanha e morreu no campo de concentração, e buscou evitar essa deportação onde, adivinhem? No Supremo Tribunal Federal. E o que foi que meus colegas da época disseram? Isso é ato político, não é conosco. Autocontenção. É certo entregar uma mulher grávida para morrer no campo de concentração? E o ativismo? Essa expressão cunhada na década de 40 dos Estados Unidos. Muita gente diz assim, o Supremo é muito ativista. A Suprema Corte dos Estados Unidos foi que inventou isso. Vocês sabem para quê?
para no século XIX dizer que escravo não tinha direito. Ativismo. Dizendo, olha, escravo não pode litigar aqui, porque não é um cidadão pleno. E depois, quando começaram os movimentos de positivação de direitos trabalhistas sociais, por leis, o caso mais conhecido, da chamada Era Lochner, na Suprema Corte dos Estados Unidos, é uma lei que limitava a jornada de trabalho dos padeiros em 12 horas, em Nova York. A Suprema Corte declarou inconstitucional, porque violava o direito de propriedade, violava a livre iniciativa. Ativismo. E isso durou até a década de 30 do século XX. Então, sobre essa contradição a que fiz alusão, não é possível imaginar que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro vai dar uma resposta automática à crítica, ou de autocontenção ou de ativismo, sem levar em conta o caso concreto. E quando adotar uma postura absenteísta de dizer isso não é conosco, isso pode estar certo ou pode estar errado, e vice-versa. Por que eu coloco essa questão para vocês? Porque a pressão que é feita, pressão social, sobre o Supremo, sobre os seus integrantes, a meu ver, muitas vezes, quando se fala em autocontenção, ou seja, não julgue isso, o que se busca é outra coisa. O que se busca é a omissão, conivência, prevaricação. E o Brasil não precisa disso. Claro que ao decidir muito, o Supremo, até por efeito aritmético, erra, evidentemente, como qualquer instituição falível. Mas o erro maior, a meu ver, seria, nesse instante tão difícil da história da humanidade, dizer que isso não é um problema jurídico, é um problema político. Seria mais cômodo. Minha mãe ia ficar mais feliz, ia ser menos xingada. Eu teria menos preocupações pessoais. Talvez sofresse menos. Mas, em relação a certos temas tão fundamentais, de fato não é um tema que interesse ou que seja de competência do Supremo Tribunal Federal, exemplifico com 3 situações para levar a resposta a essa pergunta. O Supremo brasileiro é muito ativista e deve ter mais autocontenção, autolimite, ou ele se vê levado a exercer um papel mais largo, exatamente pelo nosso tempo e pelo contraste entre o acervo teórico próprio do mundo jurídico e aquilo que se vê na realidade. Quais são os 3 temas? Primeiro, o tema da própria largueza da regulação. Nós estamos, nesse momento, julgando, dizia o professor Vidal, a temática, que todos sabem, da regulação, entre aspas, da internet. Por que isso? Porque nós temos uma lei chamada Marco Civil da Internet, 2014. E, basicamente, essa lei foi feita, e eu acho que o professor Horácio mencionava há pouco, foi feita em 2012. E a tecnologia era de outro tipo. E a questão que foi posta lá, que está no artigo 19 da lei, é a seguinte: se eu faço uma postagem defendendo que a Laís seja agredida, a plataforma não é juridicamente responsável por essa minha postagem. Ela só é responsável se a Laís entrar na justiça. Eu nem pensei nisso, tá? Fica tranquilo. Porque ela ficou bem assustada. A plataforma só é juridicamente responsável se a Laís entrar na justiça, o juiz der uma liminar, o juiz mandar tirar essa minha postagem e a plataforma não tirar. Aí a Laís pode pedir uma providência, inclusive indenizatória, da plataforma. Artigo 19 da lei. A questão é que, de 2012 para cá, a tecnologia se intensificou.
Existia um troço no passado, alguns vão lembrar, chamado Orkut. O Chico riu, porque ele é antes do Orkut, ele é do tempo do telegrama. Então, existia Orkut, pessoal. Não existia essa instantaneidade que hoje, inclusive, escraviza o tal do jornalismo profissional. O volume de notícias e de postagens é avassalador. E mais, o mais importante, do ponto de vista jurídico, as plataformas deixaram de ser espaços, ambientes neutros no que se refere à circulação da informação. As plataformas definem o que nós olhamos. Definem por interesses comerciais. É o modelo de negócios. Eu não estou fazendo um julgamento moral. É uma constatação. Como é que sustenta aquilo ali? Sustenta monetizando a nossa atenção. E para monetizar a nossa atenção, existe um sistema, os tais algoritmos, que recomendam patrocínios que fazem com que esse negócio se torne o mais rentável do planeta Terra na história da humanidade. Os milionários, os bilionários do nosso tempo eram os donos de petroleiras, eram os donos de terras, eram os donos de grandes construtoras. Esses eram os bilionários. Os trilionários do nosso tempo são os proprietários das máquinas produtoras e circuladoras de informação, as Big Techs. Portanto, a pergunta jurídica é a seguinte: se eu posto algo contra a Laís, ou contra o Estado Democrático de Direito, ou algo racista, esta plataforma deve ter deveres jurídicos de não fazer, por exemplo, não impulsionar, não aceitar a monetização, o patrocínio, e mesmo, de algum modo, não deve ter deveres jurídicos de algumas condutas de tirar do ar aquilo que não serve, aquilo que é incompatível com a ordem jurídica. E alguém vai dizer assim: mas Flávio, isso é impossível. Não, pessoal, isso já acontece. Artigo 21 do Marco Civil da Internet. Em relação à nudez não consentida, há uma filtragem poderosa, tanto que fora da Deep Web é raro existir isso, porque existe um sistema de responsabilização diferente do artigo 19, que está no artigo 21 da lei. O Supremo está lá, antes inclusive da minha presença, e chegam os processos debatendo isto. O Supremo poderia dizer assim: este assunto é do Congresso Nacional. Enquanto o Congresso Nacional não fizer a lei, enquanto... Eu vou mudar de microfone só para trocar a bateria desse aqui, para melhorar. Oi. Alô? Só para trocar a bateria disso aqui, para melhorar um pouquinho. Obrigado. Tem? Melhor. É porque ele sabe que eu ia processar público. Danos materiais e morais. Então vejam, o Supremo, só que não, o Supremo recebe essa demanda. Se fosse uma resposta de autocontenção, diria: isso é lei, é no Congresso. E ficam nos jornais os nossos colegas, e eu respeito a todos, escrevendo, dizendo assim: o Supremo está errando. Eu digo: Deus seja louvado, é a prova que é composto por gente, porque gente acerta e erra. Mas o Supremo tem que fazer como na Europa, que a regulação na Europa é fruto de leis votadas no parlamento. E é extraordinário, de acordo. A pergunta seguinte é: e se não houver lei? Faz o quê? Obriga o parlamento a legislar? Ou, de algum modo, você enfrenta o problema? O Supremo, até aqui, foi chamado a julgar e está julgando. Já há 3 votos, do ministro Toffoli, ministro Fux e ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de haver algum tipo de responsabilização mais larga das plataformas.
principalmente nesses casos de apologia à violência contra a mulher, de racismo, de apologia a terrorismo, de introduzir pelo mesmo mecanismo em que a plataforma não precise de ordem judicial. Porque se a plataforma só é responsável depois da ordem judicial, significa dizer que ela tem, até a ordem judicial, um regime de irresponsabilidade. Ela pode fazer qualquer coisa. Mas essa plataforma, que não consegue moderar a ideia de que a Laís deve ser assassinada, consegue moderar que a Laís gosta de comer